bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje eu tô aqui com um amigo, Carlos Damasceno, um amigo querido que Deus me presenteou logo que eu cheguei aqui, né, Carlos? Acho que foi em 2018 que eu te conheci, lá na SBB, não foi isso? Na eleição da do diretório, diretoria isso, da SBB. E de lá pra cá a gente tem caminhado junto. É um prazer tê-lo aqui comigo hoje. Eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco quem você é, da sua família, do seu ministério, que Deus tem feito aqui na sua vida. Legal. Juan, obrigado pelo convite. Você é um querido, né? Você, Keila, sua família muito especial. E é tão especial porque durante anos eu passava aqui na porta, né? E eu via a PIB, eu falei, poxa, essa igreja precisa reluzir, precisa de algo novo. E que bom que vocês chegaram. Estou muito feliz. Amém. Vocês são a marca dessa cidade. E a gente ama presentear e empoderar e impulsionar vocês. Amém. Cara, quem é o Carlos Damasceno? O Carlos Damasceno é um carioca, vou fazer 40 anos, de uma família cristã de presbiterianos. Juan, minha família tem 5 gerações de presbiterianos. Nossa. Tem noção? É. Começou lá com meu avô, mãe, minha geração, meus primos e os filhos dos meus primos. Então eu estava buscando para ver se já tinha chegado na quinta, chegou na quinta geração. Porque muitos E como tudo eu, no Rio? tudo no Rio. No Rio, né? No Rio e Que cidade do Rio? É Rio Rio, mesmo? Rio capital. Pra você ter uma ideia, a família do meu tio foi a primeira família negra a ser convertida na igreja presbiteriana. Que legal, cara. Tem uma história legal pra caramba. Forte, né? Muito forte. Então, é uma história muito bacana, né? Então, eu nasço nesse, não vou dizer um lar cristão, porque meu pai não era cristão. Mas minha mãe, meu pai deu a ela, facultou a ela o exercício de cuidar de mim na área religiosa. E minha mãe me levou desde cedo para a igreja, ali eu cresci. Claro, como todo adolescente, tive minhas crises, meus problemas, mas sigo a minha vida, né? Aí vou, desde os 14 anos, começo a trabalhar nos negócios da minha família, que era transporte de diesel, de combustíveis e tal. Depois faço faculdade de Direito, caso, venho morar em Belo Horizonte. Aí você casou no Rio, então? O Ela casamento, também é carioca? Não, a Dani é Belo Horizontina. Mas o casamento, né, a cerimônia foi em BH. Entendi. Só que ela foi morar comigo no Rio, porque Entendi. eu era empresário lá, né? Tinha minha vida toda lá, e ela tinha 18 anos, estava indo para a faculdade. Eu falei, não, a gente vai morar no Rio de Janeiro. E ela foi. Então, esse é um pouco da história, esse é um pouco dessa história da minha vida. E depois venho para Belo Horizonte em 2005 por uma chamada de Deus. Mas lá no Rio você foi empresário, né? Anos, desde os 14 anos. Minha família, o pai de pai, é uma família de imigrantes portugueses, né? O meu avô foi uma das primeiras pessoas que colocavam persianas nos escritórios corporativos no Rio de Janeiro. Olha só. Já era um trabalho em Portugal que já era valorizado, de marcenaria. Ele vem e faz isso, mas depois ele foi trabalhar na Shell. Dali, como motorista, comprou um caminhão, 2, 3, 4, 5, meu amigo virou uma frota. Eu sei que quando eu era criança eram 15 empresas. Nossa. E aos 14 anos minha mãe me põe para Você trabalhar. nasce num berço já de empreendedorismo, né? Total. Por isso que depois que eu faço direito, e tem gente que pergunta, pô, mas você fez direito e não é advogado? Não, eu sou advogado, não exerço. Entendi. Mas a minha vida toda foi no business. E aí eu acabo minha faculdade, faço um MBA em negócios, e depois vou para os Estados Unidos fazer a extensão em empreendedorismo para small business, que é a minha grande veia, né? Eu me considero um ativador, né? Acho que a minha maior característica, né, como pessoa, é ativar outras pessoas. Entendi. Né? Não importa. E isso desde cedo você já identificou isso? Desde garoto. Né? Eu sempre quis motivar, inspirar, ativar, porque a coisa mais linda. E você faz isso de uma forma muito natural. É interessante isso, porque você tem uma energia dentro de você que você não precisa nem falar, que você já transpira isso para as pessoas. Você tem uma alegria muito grande. Eu acho que um dia eu até comentei isso com você no almoço. Falei, cara, como que você faz pra estar sempre você perguntou. O tempo todo assim, né? Eu creio nas frequências, né? Eu decidi andar numa frequência alta. Entendi. Decidi, porque já tem muita coisa para botar a gente numa frequência baixa. A gente nasceu num país... Você tem 20 e poucos anos, mano? 30 agora. Eu já vou fazer 40. Então, assim, a minha geração, eu não lembro a tua, a gente nasceu num país de terceiro mundo, cara. Com certeza. Por mais que a minha família tivesse boa condição, mas eu nasci num país de terceiro mundo. Cara, a vibe, a frequência é baixa demais. Tudo era difícil, tudo era ruim. E eu decidi não ser esse cara, principalmente dentro da igreja. Né? E eu falo que eu sou um outsider da igreja. Como era a presbiteriana lá? Como que era lá? Cara, nós éramos da IPU, né? Depois era todo mundo IPB, depois virou IPU. A IPU era uma igreja mais leve. Meu tio era o pastor. Aí eu acho que eu tinha
aquela facilidade por ser o sobrinho do pastor. Entendi. Então eu tocava o terror, né? É, porque senão ia chocar muito você nessa frequência altíssima aí. Cara, mas o carioca, ele é mais assim. É, isso é verdade. Então assim... A gente, Tava em casa. cara, a minha galera, a gente arrepiava na igreja. Agora, Era a muito Dani bom. é de Belo Horizonte. Como Belo que você conheceu a Horizontina. Dani? Dani Belo Horizontina, batista, pais, pastores batistas. Olha só. Dani é isso. E conheci ela, eu era músico, né? Não, sou músico, né? Cantor. Mas na minha igreja, no Rio, nós tínhamos uma pegada muito bacana, né, na área musical. E aí eu vim numa conferência aqui em Belo Horizonte, na Getsemane, Entendi. chamada Magnificar. E eu vim sozinho, cara. Peguei um avião no Rio, desci na Pampulha, ainda desci ali na Pampulha o avião. Fui Tempo lá. bom isso, né? Que você tinha que nossa, fazer outra viagem. tá maluco, né? Eu outra moro em Nova viagem. Lima, né? Tu imagina, eu ando 1 Você hora e 15. atravessa tudo, né? Eu demoro mais pra chegar em casa do que pra chegar em Brasília, é São Paulo e verdade, Rio. E aí, quando eu tô na fila, cara, pra comprar um pão de queijo, assim que eu entrei na igreja, eu vejo a Dani. Juan, eu não acredito em amor à primeira vista, não, mas amor em primeira decisão, eu acredito. O meu também foi a primeira decisão. Cara, Vi eu olhei aquela pra ela e falei assim, é vou minha. casar com essa menina. Falei, brother, essa é a menina, eu vim aqui por causa dessa menina. E aí já sentei do lado dela, tropecei, joguei Coca-Cola nela, não foi estratégico, todo mundo Mas acha que funcionou. Funcionou. E ali, logo depois teve uma celebração, começou a celebração, era o David Kinlan, tinha aquela música, quero te conhecer, quero te conhecer. Aí eu já... E o carioca é mais pra abraço, frente, né? Ela, por ser mineira, talvez era mais desconfiada, e o carioca veio muito pra frente, assim, como é que foi isso? A Dani, mineirinha, desconfiada, mas ela sempre foi muito espontânea, muito alegre, muito expansiva. A frequência foi a mesma. Conectou, cara, conectou. Eu olhei pra ela e falei, cara, essa menina aí... É diferente. Aí eu fiz algumas perguntas pra ela, quer saber disso? Eu falei, quero saber se eu vou namorar essa menina, porque eu tinha acabado um relacionamento no Rio. Minha mãe falou assim, ó, termina porque você não vai casar com essa menina, você vai casar com uma filha de pastor. Olha só. Minha mãe sempre falou isso, você vai casar com uma filha de pastor porque o teu chamado é um chamado grande, você tem que ter uma mulher que entenda isso. E eu falei, valeu, mãe. Mas acabou que eu terminei esse namoro. E eu cheguei aqui, quando eu olhei pra ela, eu falei, cara, eu vou fazer as perguntas que eu espero de uma menina. A partir desse prisma que minha mãe profetizou. E as perguntas eram, a primeira, você... tá em que esfera na igreja? Ela, não, eu sou do altar. Eu falei, opa, o que você faz? Não, também sou musicista. Eu falei, então tá bom, toco piano. Eu falei, que bom. Que legal, a Dani toca piano. Hoje não toca mais nada, mas tocava. Bateria também. Olha. Tocava bateria. E aí, segundo, eu perguntei, e aí, você é dizimista? Perguntei na cara dela. Aí ela, sou, meu pai me ensinou. Eu falei, beleza. Eu falei, e terceiro, qual o estilo da igreja que você vê? Igreja mais tradicional, porém está em renovação. Eu falei, que bom. Então é gente séria. Que é a do Padre Eustáquio? Não, que era uma igreja batista em Contagem. Ah, tá. Porque a Dani era de Contagem. Entendi. Né? Então foi assim. Ali, depois daquilo, Juanzinho, eu saí de perto dela, liguei pra minha mãe e falei, mãe, encontrei tua nora. Nossa. Ela tinha as características físicas que eu gostava. Né? Sempre gostei de uma loirinha e tal, não sei o quê. Mas eu queria saber o que ela tinha por dentro. Né? Quando ela me falou essas três coisas, eu mapeei, eu falei, pô, essa menina deve ser séria. E deve querer alguma coisa além do que só frequentar uma igreja. E na outra semana, 10 dias depois, teve uma clínica da alma, sei lá o nome, lá na Jocum, cara. Aí eu inventei de vir também, né? Porque eu precisava ser curado. Precisava de capacitação, né? De precisava, marquei com ela, trouxe uma amiga, chegamos lá, nem sei o que foi falado, cara. Não sei. Nem lembra, né? Não tenho a mínima ideia do que foi falado na clínica da alma. Eu sei que ali, já fui pra casa dela à noite, já pedi o pai dela se ele permitia. Você foi 100% intencional ali. Totalmente. E aí virei pro pai dela e falei, olha, o senhor não é bobo, eu não ia estar aqui à toa, tua filha, estamos já há um tempo orando, e eu queria saber se o senhor permite que a gente continue nisso e quem sabe a gente case em pouco tempo. Aí ele falou, cara, meu problema é a tua distância. Eu falei, não, eu trabalho. Eu não falei que eu era empresário, não falei nada. Ele viu que eu tinha um cargo, né? Eu falei, não, estou terminando a faculdade, já trabalho. Tudo. E ele falou, meu problema é a distância. Eu falei, não, pro amor, a distância não é nada. Deixa comigo. Aí ele me inverteu a pergunta do dízimo. Ele falou comigo, meu filho, só uma pergunta, você é dizimista? Nossa. Eu falei, dizimista, ofertante, campanheiro. Meu filho, eu tô... generoso, honra a Deus. Aí eu falei, então eu permito que você continue orando com a minha filha. Que legal, cara. Aí eu falei assim, permitiu? Ele permitiu. Eu falei, então deixa eu namorar com ela? Ele deixa. Eu falei, deixa eu noivar com ela? Ele já travou, deixa. Eu falei, então eu quero casar com ela em 1 ano. Isso você tinha quantos anos? 23. 23. E ela tinha 17. Nossa. Só que, Juan,
Eu fiz tanta confusão no meu período que eu fiquei fora da igreja, na adolescência ali. Que ali você tá decidido. Cara, eu não ia Cansei perder de mais brincar, tempo. cansei de perder Cara, eu não ia tempo. perder mais tempo, né? Eu não podia perder tempo, Ranzinho. E aí ele olhou pra mim, esticou a mão, apertou minha mão. Eu falei, então 1 ano, cara. 1 ano e 3 meses, porque Caramba. só foi 1 ano e 3 meses porque a Dani queria casar em julho. Porque senão eu tinha cumprido minha palavra de casar no ano. Tá tudo certo. Estamos aí já há 17 anos casados. Nossa, muito tempo. 18 anos de E aí relacionamento. você casou e ela foi contigo Foi pro pro Rio. Rio. O pai ainda liberou, né? Foi Soltou, embora. confiou total. Tu imagina, né? O é. filho a filha do pastor, a filha mais velha do pastor. A Aí já era a igreja responsa, do né? Padre Eustáquio, já estavam com a igreja do Padre Eustáquio e a de Contagem. Imagina, ela era da música lá, envolvida. Ela tinha um projeto de EJA, de educação de Que jovens e legal. adultos, que a Dani sempre foi da vibe da pedagogia. Ela tinha esse projeto na igreja, ela dava aula para eram 50 pessoas, ela largou tudo e foi comigo pro Rio. E aí a história se encaminha e... Oi, uma palavra para quem Ah. tá ouvindo ou assistindo a gente, essa juventude. Seja intencional. Observe as características certas e se você encontrar, seja intencional. Não perca tempo. A vida passa muito rápido, Passa né? muito rápido. E fica essa dica. Não é o tempo de namoro que vai dizer se essa pessoa é certa pra você. É. Meu pai e minha mãe namoraram 10 anos e ficaram casados 1 ano. Nossa. 1 ano e meio. Eu namorei 1 ano e 3 meses, casei tô aos 17. É um encontro, né? Sim. Eu não creio que Deus escolhe pessoa pra ninguém. Sim. Não creio nisso. Mas eu creio que Deus nos dá discernimento, né, irmão? Pra isso eu olhei e falei, cara, é ela. Tem as características, entendi. Vou construir esse relacionamento. O meu com a Keila também foi muito parecido com isso. Eu vi a Keila até aqui na igreja. Maneiro. Eu tinha 13 anos e um dia eu entrei aqui, não conhecia a Keila, ela tava cantando. Era dos jovens, né? Nunca tinha visto ela. Eu cutuquei meu amigo e falei, cara, vou casar com essa menina. Aí, Ele falou, cara, você pirou, essa menina deve ter no mínimo 18, 19 anos, você tem 13 anos, eu vou casar com essa menina. Comecei a orar por ela todos os dias, pra Deus me dar coragem de chegar numa nela, menina de 18 anos, né? que legal. Mas Deus abençoou também, ao todo a gente tem 17 anos, Ai, que mas legal. foram 6, 7 de namoro e 10 de casado. Ai, que bacana. É uma história muito bonita, mas também de muita ousadia e coragem. A minha questão de casar rápido também teve um fator patrimonial, né? Eu tinha já um patrimônio, tinha um apartamento. Isso também cooperou para Claro, eu é tomar uma decisão base, mais... né? É uma base, né? Eu não sou um doido que saí, não. Né? Então, foi rápido, mas eu tive as bases certas para poder tomar essa A decisão. empresa de engenharia de vocês montaram no Rio ou aqui em BH? Não, aí depois que eu vim para BH, em 2005, por essa chamada de Deus, vendo um negócio que eu era o diretor executivo lá no Rio, as outras 3 empresas aí, as empresas já não eram 14, eram 4, porque né, meu tio foi ter a dele, meu pai dele, meus Entendi. avós morreram, então cada um ficou com seus negócios. Dessas 4, eu virei diretor executivo de uma, né, o presidente de uma. Essa eu vendo quando eu recebo uma palavra de Deus para vir para cá, Entendi. para servir a Deus nessa igreja batista, que hoje é a Power. E quando eu chego aqui, eu vou para o mercado de trabalho, fui ser executivo na TIM, na Claro, e a Dani seguiu a vida dela. Quando é em 2008, eu me associo a uma pessoa e aí a gente começa essa empresa de engenharia. Ela era bem pequenininha, eu venho para o negócio, a gente amplia ela e logo já vamos fazer negócio no Rio. Tanto que a empresa hoje ela é em Belo Horizonte, mas a maioria dos clientes são no Rio de Janeiro e São Entendi. Paulo. Que era o seu network, sua rede lá, Que né? era Seus que, amigos. na verdade, eu não tinha relacionamento com o pessoal de construtora. Entendi. Porque eu era do business, de combustível, posto de gasolina. Mas era a vibe que eu sabia lidar, né? O carioca. E eu confesso, assim, eu nunca consegui fazer muito negócio aqui em Minas Gerais. Olha, quando eu morei em São Paulo, tinha uns executivos lá na igreja que eles falavam pra mim assim, ó, quando você conseguir vender para um mineiro, É isso aí. você vai ter Acabou. sucesso, que você vende pra todo mundo. É isso aí. E ele falou que demorou pra ele aprender a vender pro mineiro. Ele vendia equipamento para hospitais. E ele chegava aqui, paulista, velocidade, né? Então, assim, não tem tempo pra tem perder. conversa. Só que nisso você não vende pra mineiro. Não vende. O mineiro você tem que perguntar da mãe, do pai, Meu pão de conversar, interessar na história dele. Aí depois você vai Depois. vender. Aí o cara compra tudo, mas primeiro tem que ter uma conexão de relação ali. Agora, vê se não tem uma lógica o que eu vou te falar. Eu tô em Belo Horizonte desde 2005. Então são 16 anos. Poucas pessoas que eu conheço em Belo Horizonte que têm 2 gerações de Belo Horizontinos. A maioria é o quê? Ele é Belo Horizontino, mas os pais, né, todos são do interior. Como que é o pessoal do interior?
muito mais desconfiado. Sim, Pensa o Rio tem 490 anos. Só a minha família tinha 3 gerações de cariocas. Faz sentido, todos. Então fica tudo mais fácil, uma sociedade mais curtida, né? Os caras já sabem o que querem, né? Já conseguem identificar mais rápido. Então eu entendi isso, mas eu não consegui me dar bem aqui não. Então o meu negócio é todo no Rio, em São Paulo. Meu cunhado hoje é o diretor-geral, hoje eu sou só o pastor da Power, e ele também não consegue fazer negócio aqui, porque a cabeça dele foi formada comigo. Entendi. Então a gente não consegue andar muito bem, conectar. Então o nosso negócio é mais fora. Quando você veio para BH, então você teve essa experiência, né? E aí os pais da Dani eram os pastores da Power. Da Batista, Igreja Batista. Como que chamava a igreja? Igreja Batista Viva a Esperança. Viva a Esperança. Como que foi essa transição? Como que foi essa mudança? Na verdade, não foi nada planejado. Foi tudo orgânico. Foi orgânico e foi muito louco, porque eu sempre quis ser um cristão, dono de negócios, próspero e um pastor auxiliar. Entendi. Um pastor voluntário. Essa sempre foi a minha missão. Vou apoiar o pastor sênior sempre. Nunca quis ser sênior, porque eu achava que era uma confusão do caramba ser pastor de igreja. Tá maluco? E agora você tem certeza. Agora eu tenho completa certeza. Mas agora eu sou outra pessoa, né? Então, eu acho que agora eu consigo até fazer negócio com mineiro. Então, e aí, cara, eu começo e o pastor na época fala assim, você veio pra cá, então você é músico, então você cuida dos músicos, mas vai cuidar dos jovens. Eu falei, não, jovem não. Eu não tinha vibe de jovem, eu tinha 25 anos. E na música você canta e toca ou canta? Eu já te vi cantando, mas tocando eu nunca vi. Não, eu toco muito pouco violão, mas canto. E a sua esposa, bateria e piano? Ela tocava piano e bateria, olha que loucura. Mas a gente não foi pra tocar instrumentos, né? Quando eu assumo, eu ia cantar ela também e mais para coordenar o departamento. Só que a igreja tinha umas 70 pessoas. Uma igreja de 38 anos tinha 70 pessoas no Parostaque. Porque ela era uma igreja batista fundamentalista. Entendi. Igreja batista bíblica fundamentalista. Entendi. Aí ela vai para a Viva Esperança, né? Que essa já é uma igreja mais renovada, não ligada a nenhuma convenção do Brasil, mas essa dos Estados Unidos. E aí, Juan, eu sou obrigado a cuidar dos jovens. Só que eu andava de sapato, cara. Eu era um executivo, eu andava de calça social. Aí eu comecei a ir na Vidibula, que é umas lojas aqui, né? Tinha uma loja que tinha um avião dentro, eu ia lá comprar umas calças rasgadas para poder conectar com a galera. E comecei a gostar disso. Comecei a gostar. E aí fomos. Quando nós chegamos em 2012, eu falo assim, na boa, não quero mais saber de pastorear jovem, não. Um abraço, não aguento mais. Já eram uns 200 e tantos jovens. A igreja cresceu, chegamos a ser 500 membros e 200 e tantos jovens. Ainda tinha aquele negócio de levar para a escola dominical. Tu imagina? Eu tinha que levar 6 da tarde a galera para a escola dominical. No domingo? No domingo. A gente botava 90 caras numa sala para a escola dominical. Pensa nisso. É um milagre, né? Coisa de doida. E aí eu decido sair fora. Saio fora, transiciono. Em 1 ano a juventude volta a ter 30. Nossa. Os pastores da igreja falam assim, assume de novo. Eu falei, eu só vou assumir se Deus me der uma palavra. E aí Deus me dá uma palavra. Power. Palavra, oração, worship, evangelismo e relacionamento. Entendi. Olha só. Porque eu sempre gostei muito do Rick Warren. Sempre achei aquele modelo, por ser empreendedor, eu gosto de sistematização das coisas. E ele é fera. Ele é o cara da doutrinação, né? Aqui, vai aqui, jogou aqui. Pronto. Né? Tanto tem um livro, O Poder do Hábito, o cara estudou ele. Falou, para mim o maior cristão do mundo é o Rick Warren, porque ele sistematizou o hábito de um cristão. Legal. Porque a maioria dos cristãos que eu conheço, ele falando, né, o autor, eles não são cristãos de hábito, são cristãos de religiosos. Mas o Rick Warren sistematizou um comportamento cristão, que são os propósitos de 40 dias, uma vida com propósito, aquelas coisas que a gente sabe. E aí eu li aqueles livros, eu falei, Deus me deu essa visão, power. O que é power? Palavra, oração, 5 propósitos. 5 propósitos, então vou desmembrar isso aqui. Vamos fazer a Juve, power. Juventude, Viva Esperança, power. E você nem sonhava que isso ia ser a igreja? Nunca. Olha só. Nunca. Até porque não existia essa possibilidade em 2013 de você nascer uma igreja dentro da sua. Se for nascer, outra é racha. A gente sabe disso. Isso é uma coisa que está acontecendo agora, né? Do pastor então fala assim, está surgindo uma igreja aqui, eu vou te empoderar, eu vou te enviar. Isso é coisa nova. 2016 para cá. No Brasil. Depois eu descobri que já desde 2010, nos Estados Unidos e na Austrália, já acontecia isso. Entendi. Os pastores já não abriam mais, um exemplo. Um pastor na Austrália tinha uma igreja chamada Rei. Ele não abria mais uma Rei lá perto da praia. Ele abria a igreja do Juan, só para pegar os jovens.
com outro nome, ligada a rei. Essa era a ideia. E aí foi passando o tempo, e aí um dia eu tô na praia de férias, 2015, janeiro de 15, tô assim olhando pro mar e tudo, aí veio uma bomba no meu espírito. Comece uma igreja para adolescentes. Aí eu falei, não dá. Pô, Deus, para adolescentes? E eu cada vez estou mais velho, né? E você tava cansado dos jovens. Eu estava cansado naquela dos época, jovens, né? Porque eu já tinha trabalhado 7 anos com os adolescentes. Pegou? Então, aí voltar para adolescente, deixei isso quieto, e aí fui numa conferência no Chile. Aquela conferência que você vai, e aí você vê um cara assim, pregando, e tu fala assim, poxa, Deus podia usar esse cara aí, se for de Deus, fala para ele falar comigo, né, Deus? E ele falou assim, eu quero orar por todo mundo. Onde eu fiquei? Na última vaga da fila. Ele orou por todo mundo. 2 horas depois ele veio em mim. Me cutucou e falou assim, o Holy Ghost manda te dizer, né? Eu falei, tá, o que o Holy Ghost está me falando? Que ele te deu uma visão e você não vai fugir dela. Essa visão vai te cativar. Eu falei, eu sei o que é, eu não sou bobo. Eu nasci na igreja, eu sei quando Deus fala, quando Deus não está falando. E aí eu volto, fui conversar com 3 pastores amigos, diferentes, e os 3 falaram a mesma coisa. Não, faz isso não dá dinheiro não. Eu falei, isso é uma boa resposta para mim. Eu não faço nada na igreja por dinheiro. Então eu já comecei a entender que era algo que estava vindo de Deus. E aí, Juanzinho, eu comecei a desenhar, cara. Comecei a mapear. Falei, quais boates BH que eu vou alugar dia de semana para ter o culto da Power? Essa era a vibe. E aí fui conversar com o pastor da igreja. E tu acredita que ele foi o único que apoiou? Olha. Ele apoiou. Ele falou, é de Deus, começou a chorar, falou, é de Deus, pode fazer. Nossa. Tempo depois ele sai da igreja. Eu era o vice-presidente, assumo a igreja, a Power já existia, como esse trabalho de adolescente. Já era um DNA. Já tinha tudo. E aí eu falo para a igreja, gente, olha só, eu sou pastor estatutariamente da Batista Viva Esperança. Mas a visão que Deus me deu é essa aqui. Então, o conselho aí toma uma decisão. O pessoal, não, a gente vai para a Power. Eu falei, mas a Power é uma igreja para adolescente. Não, vai todo mundo para a igreja de adolescente. Por isso que a Power é preta. A gente desenhou a Power em 2015, Juan. O pessoal que não conhece a gente pode até achar que a gente é a igreja modinha. Não tem problema nenhum ser modinha, eu acho moda lindo. Mas tem uma conotação pejorativa. Mas não, cara, a gente começou antes. Não tinha igreja em BH preta, não tinha igreja com nome em inglês. A única igreja chamada Church era Bola de Neve. Não tinha nada assim em BH? Nada. Olha não, só. Aqui não. A ótima ideia para uma igreja era a igreja ser branca por dentro e por fora verde. Entendi. Verde água. Bem clarinho. Daquele ar de sei lá de quê. E aí eu falei, cara, o som é alto, até os decibéis do momento da música na Power era decidido. Porque era para pegar os adolescentes. Por isso que a marca era estratégico, totalmente estratégico. Aquilo tudo que a gente faz de voluntariado, de receber, de bala, de não sei o quê, tudo foi pensado para os adolescentes. Mas aí Deus é Deus, né? Ele só mostra um pedaço da escada, ele não mostrou tudo. Se ele tivesse mostrado tudo, eu não tinha começado a Power. Entendi. Eu ia lá querer cuidar de adulto. O povo que mente é adulto, né, cara? O adolescente, ele mente, mas você aperta ele e confessa. E o adulto, meu amigo, a gente tem a manha. A gente tem a manha de enganar. E aí, eu olhei para eles e falei, então vocês estão comigo nessa? Não, fizemos uma transição, uma celebração de transição, mudamos tudo. Fizemos um projeto de arrecadação para mudar aquela fachada toda que você conhece. Todo mundo colaborou. Eu falei, meu Deus. Já é ali naquele lugar? Era ali. Porque tinha um outro prédio, né? Eu não tem um outro prédio lá em cima. Mas... Ainda tem. Só que a Power começa lá, mas só fez uma celebração lá, porque lá só cabiam 100 pessoas. Aí, de lá já, rapidinho, já veio para baixo. Teve que descer. Entendi. E aí, cara, quando eu olho, eu falo, meu Deus, filhote de elefante, já nasceu grande. 300 pessoas. É muito grande. Muito maneiro. Metade das igrejas do Brasil. Não, na verdade, nem 2-3% do Brasil é desse tamanho, 300, né? Isso. A maioria, 90% das igrejas no mundo tem até 80 membros. 90%. Isso é um dado do Santos, lá do Bill Hybels, né? Não sei hoje, mas é um dado que a gente parametriza. E aí, cara, o mais interessante, esse povo, esses 300, ficam comigo no máximo 52 dias. Que é quando vem um profeta na igreja
que eu não conhecia. Juan, eu nunca deixei um cara subir num altar que eu não conhecesse. Mas nesse dia eu deixei. Eu fui impelido. Sabe aquelas coisas que a gente faz e fala assim, não sei por que eu estou fazendo. E aí esse cara sobe, esse profeta, e ele vira e fala, você respeita a unção apostólica e a profética, mas eu te chamei como um bispo. Aí vem essa história do bispo. Eu recebi essa palavra de ser bispo primaz de uma igreja em 1999, na minha casa, por uma pastora que foi almoçar lá. E confirmou aqui em que ano? 17 anos depois. Olha só. Umas 10 pessoas sabiam disso, porque eu contava essa história. Eu era o pastor Carlos. Aí vem esse negócio do bispo. Eu aceito, porque se Deus falou lá atrás e vem alguém que nunca vi na vida e confirma, eu vou aceitar. Eu entendo o que é o episcopado, boa obra, boa coisa almeja. Eu sei que tem algumas regras, né? Tá ali em Timóteo e Tito. Eu falei, vou para dentro. Isso é algo que combina comigo. Realmente eu sou mais um supervisor do que um pastor. Sim. Tem a ver com o lance da ativação, de tudo a tudo ver, isso, né? Só que o que acontece? Foram 52 dias que a gente chama de reconstrução dos muros, né? Que foi a construção dos muros da Power. Passou isso, Juan, foi todo mundo embora. Nossa. Sobraram 40. Saiu. Embora. Era assim, eu ia pro escritório da Power trabalhar, eu ia pro meu escritório, eu ainda estava muito na empresa, e alguns dias eu ia, alguns horários para a Power, pro escritório, para começar a ter uma vida de pastor ali, né? E por semana umas 10 pessoas saíam, me ligavam para despedir. Chegou um momento que eu comecei a fazer até café pra galera. Sério, tem aquele café que eu te sirvo? Eu servia para todo mundo. Falei, não, um cafezinho, já sei o que você quer, dá um cafezinho, beleza, vai na paz, Deus te abençoe. Quando a gente chega em dezembro, nós éramos 40 pessoas. Nossa. E aí Deus me fala, agora vai começar. E aí vem as férias, em fevereiro a gente começa a Power Church com os alvos, com a missão, com a visão, e já com isso uma igreja. Isso em 2017? Aí já foi no início de 17. Ah, tá. E aí começa. E hoje somos 826 membros, 4 anos depois. Uau. É isso. Um pouquinho assim, rapidinho da história. Não, mas uma história muito rica, muito inspiradora, né? Do que Deus faz, né? E eu poderia contar mais coisas, mais problemas. Sua filha vem em que ano? 2012. 12. Tá. Ela tá com quantos anos hoje? É uma adolescente já, né? Ela fala que ela é pré-adolescente, né? Ela tem 8 anos e vai fazer 9. E ela é grande para 8 anos, ela é gigante, né, cara? Ela é gigante. Ela é do tamanho da Dani, quase. Conversa e muito solto. Mas quer uma dica que eu fiz? Eu e Dani é pedagoga. E eu, doido, né? Eu falei pra Dani, eu não vou tratar minha filha igual bebê, não. A única palavra que eu falava errada com ela era dedeira. O resto, copo é copo, telefone é telefone, mesa é mesa. Eu estiquei ela desde o início. Entendi. E aí, contratamos uma babá, que eu falo que ela é a melhor pedagoga que a Mel já teve. Ela ficou 5 anos com a Mel, esticando ela. Nossa. Ela não brincava de massinha com a Mel, ela brincava de cubo, montar não sei o quê, de fazer continha. Desde sempre. Olha só. Então a gente foi esticando ela para que ela fosse alguém à frente do seu tempo. Essa é a ideia, né? Está, né? Está, né? Tá. Que legal, cara. Tá. Que legal. E me fala um pouco do seu livro, A Vida Poderosa. Como que foi o processo de concepção dele, né? Eu imagino que tudo que está aqui foi algo que você viveu. Lendo ele, eu imagino que você traduziu aqui a sua experiência de vida, né? Mas quando você estava vivendo, você já pensava, um dia eu vou escrever? Não. Como que foi isso? Em 2006, quando eu era executivo na TIM, eu escrevi um livro sobre excelência, porque eu participei de uma campanha, de um campeonato na TIM Brasil, né, a telefonia, de quais eram as lojas mais excelentes do Brasil. E das 10, 3 foram minhas. 2 de Belo Horizonte e uma de Contagem. E nesse momento, eu aprendi a ser excelente. E também perfeccionista, que é um problema que eu estou vencendo. Ali, eu escrevi um livro sobre excelência que até hoje eu não publiquei. Tá. Hoje eu entendo. Mas você soltou ele na época para algum amigo, alguma coisa ou não? Você várias guardou, pessoas escreveu leram. E guardou? O manuscrito está todo pronto, são 180 páginas, muita gente leu, mas ele é recheado de orgulho e vaidade, né? Tá. Aí Deus não permitiu que eu soltasse. Mas ele é um livro bom. Pra gente que é maduro ler, ele é duro. E o tema é muito importante. É muito importante. Relevante Se eu for reescrevê-lo, eu vou colocar muita pitada de açúcar e de amor. Entendi. Porque a excelência tem hora que ela é dura. A excelência sem afeto é um terror. Então eu escrevi esse livro, mas nunca pensei em escrever um livro chamado Vida Poderosa. Só que quando em 2016 a gente assumiu a igreja,
vira power, a gente lança, eu comecei a perceber que eu precisava me posicionar como líder cristão. E a igreja começou a crescer muito rápido e eu já sabia que as pessoas não conseguiam ouvir minha voz só aos domingos. Eu falei, cara, eu preciso de expandir. Sistematizar esse conteúdo de alguma maneira. Isso, porque eu também não queria ficar falando de empreendedorismo a vida toda. Eu ia virar um pastor. Eu ia ter que falar de coisas espirituais. E aí eu vou para casa um dia e falo, vou escrever um livro sobre empreendedorismo para pequenos negócios, baseado em Jesus, sobre a pergunta, o que queres que eu te faça, de Cristo, e dali, acabou, vou escrever esse livro, valeu. Comecei a escrever esse livro. Aí fui para uma conferência na Bethel Church, lá na Califórnia. Chegando lá, quem está na conferência? O dono da Editora Vida. A gente conectou. Ah, foi uma viagem que você fez com um grupo Foi de pastores, né? Isso. Eu já vi umas fotos. Isso aí. Isso em maio de 17. Como que Deus vai fazendo, né? Vai conectando, Deus vai fazendo, né, Deus vai fazendo. cara? Eu tenho uma frase que é Deus está fazendo. A gente escreve isso no espelho, a gente escreve no telefone o tempo inteiro. Deus está fazendo. No gerúndio, ele está fazendo, ele não para de fazer. E aí conectei com ele, a gente foi almoçar, eu brinquei com ele brincou comigo, conectamos. Aí ele perguntou quem eu era, eu contei. Falei, minha igreja é irrelevante, tem 70, 80 pessoas, mas eu sou essa pessoa aqui. Ele falou, a igreja, a Editora Vida precisa de alguém que fale sobre isso. E a igreja precisa ouvir pessoas que falem sobre isso. Eu falei, então eu vou escrever, ele pode escrever que eu vou publicar. Nossa. Eu falei, meu Deus. Que legal, isso não pela Editora acontece Vida. todo dia, Não, né? não acontece, eu indiquei inúmeros amigos para lá e ninguém passou. Olha só. Então foi um portal que abriu. E eu conversando com ele, fui para casa, comecei a escrever o livro. Quando eu terminei o livro, tive um sonho. Qual era o sonho? Processos. Olha. E eu falo, Dani, vou ligar pro Sérgio, não vou entregar o livro do empreendedorismo. Vou entregar um livro falando de processo. Ela, pô, processo, chato pra caramba. Eu falei, não, vou botar uma pitada, vou fazer um negócio, Deus já me deu uma visão aqui, vou pegar pessoas que viram processos na Bíblia, vou pegar meus processos da vida, teoria, e vão pra cima. Vou contar umas histórias minhas, assim, cabulosas, e vai pra cima. Escrevi o livro sem falar pra ele, ele falou assim, manda o livro. Aí eu mandei. Quando eu mandei o Vida Poderosa. A editora-chefe leu e falou assim, é esse livro. Nossa, olha só. Nem questionou nada. Tanto que eu tenho que escrever mais 2, e o próximo também não vai ser o de empreendedorismo. Entendi. Porque eu me encontrei como líder, né? Eu mudei de monte. Eu saí do business, eu vim para um monte da religião, vamos colocar assim. Então eu tenho que influenciar a partir de outros prismas. E aí, cara, Deus me dá esse discernimento claro dos processos que eu tinha que escrever, baseado na minha vida, baseado em Paulo. Então, o livro fala de processos. Ele não é um livro de milagres, é um livro de processos. Aí eu conto por que Paulo passa na mão de Ananias, de Gamaliel. Para quê? Por que José teve que ir lá para a casa de Potifar? Por que Moisés teve que ficar um tempo na casa de Faraó? Preparação. Pra você ter uma ideia, tem uma palavra que está vibrando aqui no meu espírito, que é: por que Deus mandou Moisés lá para a casa de Faraó? Como que um escravo vai libertar outro escravo? Moisés tinha que aprender a ser realeza. Ele tinha que aprender a cultura real. E ali ele vai receber a melhor educação do tempo, tudo. Melhor treinamento de guerra, melhor treinamento de liderança. Ele recebe tudo ali, né? É isso aí. A Bíblia diz, né? A terra não suporta quando o escravo reina. Então, os processos... E até depois, quando ele vai para o deserto, também é uma preparação, porque ele vai aprender ali a pastorear ovelhas. Isso. As rotas de fuga, aonde encontrar água. E aí parece que quando ele entende ou está pronto, Deus aparece para ele e fala assim, agora eu vou convergir tudo isso numa missão. Vai lá resgatar o povo. Acabou. Que coisa. Então, a Bíblia, né, ela é para mim, ela é um baú de processos. Eu amo os milagres de Deus, eu amo o sobrenatural, o profético, eu amo isso. Mas eu entendi que a vida se realiza no processual. A vida real é no processual. E Deus, ele é um Deus de milagres, mas ele é um pai de processos. E o único que veio pronto ali não deu tanto certo, né? Que foi Adão. E depois até Jesus vem para respeitar os processos e ensinar pra gente a viver bem os processos da vida, né? Interessantíssimo. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. A gente teve a Brotherhood segunda-feira, o Francisco falou sobre isso. Eu vi, vocês fizeram um negócio de boxe. Tem um ringue, porque esse ano na Brother são 11 rounds. Por isso que é sempre um fight, né? As mídias. Então a gente fez um ringue e a gente fica ali, tem sinaleira, tem. É padrão boxe. Que legal, cara. Então ele falou isso, né? Então eu creio que o processo ele é tão ou mais importante que o milagre.
a minha vida ela é muito mais processual do que milagre. É porque milagre vicia, né? Você quer só o milagre, e o processo acho que nos prepara para algo maior. É porque o milagre não te amadurece, né, Juan? O milagre não te amadurece. E é por isso que é tão viciante, né? Porque você não tem esforço, você só quer receber o negócio pronto. Isso. Então, a gente que vem de plataformas de igrejas tradicionais, você vem da Batista Presbiteriana, que bom que a gente foi criado num sistema mais tradicional, mais equilibrado, mais passo a passo, né? Segue isso aqui que você vai chegar ali, né? Sai daqui, tu tá no A, segue isso aqui, tu chega no B. Hoje eu entendo que isso foi fantástico para mim, porque eu aprendi processo. Foi uma base. Você vê, a Power é uma igreja extremamente moderna, contemporânea, mas cheia de processos bíblicos que, eu só mudei a cara, adaptei para minha geração. Porque eu creio nisso, eu creio no processo. E o Vida Poderosa são 12 processos que a gente vai passar na vida. Inevitavelmente. Eu não esgotei o tema porque eu não tenho essa pretensão. Talvez lance Vida Poderosa 2, porque tem mais um montão de processos. Tem. Eu já passei por mais um montão. E aqui são todos que você viveu, que eu vivi. Né? Traduzido mesmo. Em cima do que eu vivi, eu busquei na Palavra de Deus pessoas que tiveram também processos parecidos. Então, aí tem um ponto que é o processo. Aqui para você dar uma olhada e lembrar de algumas coisas. Aqui, vamos bem forte aqui. O processo do abandono, que é o tema, resista à perda. Eu lembro que eu começo esse capítulo dizendo assim, o abandono é uma jangada que sai sem você dentro. Aí você olha e fala, não fui, né? Aí eu boto a história de Jesus sendo abandonado. Pai, por que você me abandonou? José sendo abandonado no poço. E aí, em cima desses dois caras, eu escrevo um pouco sobre eles, um pouco de teologia, um pouco de teoria, talvez, eu não lembro o que eu falei, se foi teoria de psicologia ou de business, e uma história minha. Entendi. Para dar aquela conexão. E no final de cada capítulo... Tem um desafio prático tem. Lá, né? Então eu coloco resoluções de sabedoria e 3 ou 4 perguntas para você decidir para onde você vai. Responder e decidir para onde você vai. Interessante. E o bacana do livro é que ele termina com o processo da atitude. Onde eu pego a anatomia do corpo humano e aí eu entendi que nós somos um design perfeito para ir para frente. Porque meus olhos estão para frente, meus ouvidos para frente, meu nariz, minha boca, meus pés, minhas mãos. Para trás é só um recurso. Uau. Pegou? Uhum. Não tem para onde. Não tem para onde correr. Correr é só para frente. Para trás é apenas um recurso. Então, você falando de recurso aí, tá me lembrando de uma situação engraçado, Davi, né? Porque quando ele vai enfrentar lá o leão, ele olha para trás e fala, cara, eu já matei o urso. Recurso. Coragem para vencer o leão. Boa. Quando ele vai enfrentar Golias, ele olha para trás e fala assim, mas eu já matei um urso e um leão. Recurso. Uhum. Eu vou enfrentar esse cara. Mas, quando ele comete aquele erro lá com Betseba e começa as tragédias... quando o filho estrupa a irmã, ele é inativo, ele é omisso. Por quê? Porque ele olha para trás e o recurso dele é uma derrota. Isso paralisa ele. Demais, hein? Aí o filho vai para matar o irmão, ele não faz nada, porque ele está encontrando um recurso, só derrota. Você falou do recurso, eu me lembrei disso. É isso aí. Né? Então, de fato, o passado nosso, ele serve como uma fonte, e é interessante que a gente precisa até tratar esse passado, porque se é um recurso de derrota, ruim, de trauma, você trata isso com Cristo, ressignifica isso para você conseguir avançar. Né? Por isso que diz, né? Todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Tem que estar nele. Para trás, eu posso olhar meu passado igual aqui, eu contei muita coisa legal, contei muita derrota, contei derrotas mesmo, contei histórias tristes. Por quê? É a minha história. Mas não é lá que eu pesco sempre. Entendi. Não posso. E na verdade, tudo isso até te preparou, te forjou para que você pudesse hoje fazer o que você está fazendo, né? Então é isso. O livro, ele é um livro de maturidade que eu quis trazer. Pensando na igreja, e aí o pessoal a bibliotecária falou, não, esse livro não é religioso, não, esse livro é de comportamento, de vida profissional. Eu falei, melhor ainda. Vai ter mais abrangência. Mais abrangência. Então, e você esperava esse resultado? Você esperava isso? Te surpreendeu? Eu sou sonhador. Né? Sou sonhador, sou otimista. Mas eu não esperava tanto. Por quê? Porque eu não tinha expectativa de tantos testemunhos. De gente incrível que leu. Entendi. Porque esse livro, ele é um livro que ainda não massificou, né? Ele chegou na liderança primeiro. Tem pessoas que estão estudando esse livro até hoje. Eu lancei ele no segundo semestre, primavera de 2019. E logo veio a pandemia. Então, eu fiz a tour para lançar, eu lancei 5 meses só. Vendeu milhares de cópias. E eu estou há 1 ano e meio sem poder levar ele. O pessoal que compra na Amazon, compra nas lojas quando estão abertas.
ou direto na editora. Entendi. Fiz algumas lives. Ou seja, ainda tá pra acontecer. Ainda tá pra acontecer. Esse livro não aconteceu ainda. Entendi. Não, quem sabe Já hoje ele vai teve explodir aqui nesse podcast. Em nome de Jesus. Já teve um resultado positivo, mas Já. imagina quando massificar a resposta Já tá vai indo ser pra muito segunda. grande. Que legal, cara. Segunda tiragem, né? E ajuda, de fato, qualquer pessoa a entender esse processo na vida dela. Porque a gente, às vezes... Por exemplo, Moisés. Falando de Moisés aqui. Bora. Pô, o cara devia pensar que a vida dele era uma tragédia, É. né? Pô, fui abandonado pela minha mãe, tudo bem. Na tentativa de me salvar, mas fui Ok, abandonado pela vamos lá. minha mãe. Abandono, o seu livro. Pô, cresço no meio de duas culturas. Com os hebreus, aprendi que existe Deus, mas com os egípcios, estou aqui aprendendo educação, liderança, guerrear, tudo isso. Aí o cara entra numa crise de identidade, não sabe quem ele é, vê um egípcio maltratando o hebreu, vai lá, mata o cara e foge. Aí vai pro deserto, né? Pô, minha vida é uma tragédia, nada deu certo pra mim. Novela mexicana total. Total, só que tudo tava preparando ele para aquilo que ele ia fazer. Assim, A mesma coisa a gente pode ver em Jesus, né? Tudo indica que José ele tenha morrido na juventude de Jesus, ele assume como líder da casa, como um dos filhos mais velhos, e aí o cara vai comprar comida para a família, né? Ele vai conhecer os pescadores, ele vai pagar imposto. Eu fico imaginando ele pagando imposto lá, desculpa aqui, viu, gente? Quase derrubei o microfone. Pagando imposto, conhecendo Mateus, aí Mateus devia olhar para Jesus e falar assim, cara, esse cara é legal demais. É muito maneiro. Nossa, eu queria ser amigo desse cara, eu queria andar junto desse cara. Porque depois, quando a gente lê Mateus 9,9, que Jesus chega para Mateus e fala, levanta e segue-me, e o texto diz que ele levantou e seguiu, a gente acha que foi mágica. Mas não foi, tinha um processo, tem um tempo de preparação ali, onde Jesus foi se conectando com pessoas que lá na frente ia fazer sentido, ia fazer parte do futuro, né? Ô, Ranzinho, presta atenção comigo. Jesus não fez um milagre em Nazaré, cara. 30 anos. Que processo, hein? E aí, quando ele vai para Cafarnaum, já vem o primeiro milagre. Cara, é coisa maravilhosa. Agora, são 30 anos de processo. Ele foi 30, Davi foi 14, José 20 e tantos. Aí vai, você pega. O meu foi 17. José assumiu o Egito também, eu acho que com 30, com 30, o governo. Davi, 30, o reinado de Israel, né? Então, esses caras... E completou com o reinado de Israel completo mais 10 anos depois. E, por exemplo, preparo de Davi fugindo de Saul, querendo matar ele, o cara fugindo de caverna em caverna, de José preso injustamente, vivendo como escravo, de Jesus também suado, lutado, e a gente quer pular etapas, e a gente quer pular os processos, né? E eu vou dizer, eu tava estudando essa semana, a gente tá no Brasil, o Brasil tá polarizado pra caramba, né? Essa coisa de esquerda e muito direita. dividido. Muito dividido. Não é bom. Eu sou mais centro mesmo, eu sou uma pessoa do centro. Eu creio que a sabedoria está no centro, o equilíbrio no centro, né? Eu creio nisso. E eu tava pensando, né? Pô, Jesus, ele tinha no time dele Mateus, de direita terrível, né? Porque o cara que cobrava o imposto para Roma, direita. E ele tinha Simão, Zelote, né, amigo? Esquerdopata, todo no time dele. E equilibrar isso, um cara que foi treinado 30 anos, ele passa bem por isso. Entendeu? Tá preparado para tudo, às vezes né? um pastor... Por exemplo, a crise de José lá no Egito, né? Pô, a crise de fome mundial. Por que ele teve sucesso naquela crise? Porque ele foi preparado para aquele momento, né? E eu vejo muitos jovens querendo pular etapa, economizando nos processos, e aí tudo que constrói desmorona. Isso. Qualquer tempestade, a Bíblia diz que a tempestade vai vir para o justo e para o tolo, né? Para todo mundo. E na hora que ela vier, aquilo que não respeitou os processos, aquilo que não foi bem construído, a gente estava conversando mais cedo sobre fundamentar, criar pilares, é destruído. Agora, a gente não está aqui para brincadeira. A gente não está aqui para construir nada que vai perecer ou ser destruído com 9, 10 anos. Não. A gente está construindo coisas para a eternidade. Por isso, precisamos respeitar e viver bem os processos. E aí fica a dica, gente. Quem não leu o livro, vai massificar agora, Vida né? Poderosa, Editora Vida. Lê o livro aí, porque vai te ajudar Amazon, a entender. Tá em todas as... para e-book também, em todas as plataformas de e-book, nas melhores lojas, leitura, etc. Também no site da Editora Vida. Pode entrar no meu site, carlosdamasceno.com.br. Entra lá que você encontra o link para comprar. Então, tá bem pulverizado. Os próximos têm já a data para sair? Ranzinho, ontem eu conversei com a editora-chefe, eu estou esperando para ver qual vai ser a data. Era para novembro. Entendi. Já tá escrito, né? Uhum. Vai ser bom. Mas que bom que já tá pronto, tá preparado.
Pessoal, a gente está encerrando esse episódio aqui, a gente conheceu um pouco mais o Carlos Damasceno, a história dele, que é muito legal, inspiradora, o livro dele, fica aqui, a gente vai deixar na descrição no YouTube e no Spotify também, a gente vai tentar deixar na descrição lá para você poder comprar esse livro e adquirir esse livro. A gente vai gravar mais um episódio com o Carlos e eu convido você a participar também, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre liderança, gestão de pessoas, inovação, onde a gente vai ter um papo mais sobre isso. Combinado? Obrigado, meu amigo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Beijo, meu. Uma atmosfera incrível. Que bom. Deixa uma palavra pro pessoal aí para despedir. A palavra para você torne-se a pessoa que ninguém acreditou que você seria. É isso aí. Deus abençoe e até a próxima. Fica com Deus, viu? Tchau, tchau.